Se pôr de pé, vamos abrir nossas Bíblias no livro de João, no capítulo 8. João, capítulo 8, a partir do verso de número 31. Esse é um texto bastante conhecido, mas eu quero pregar essa noite sobre a origem da verdadeira liberdade. Confesso aos irmãos que eu não vou me delongar, vou ser bastante objetivo na exposição desse texto. Esse momento da vida de Jesus é um momento muito interessante, quando ele está falando aos judeus a respeito da liberdade que há em Cristo, que há na pessoa dele. No verso de número 31 começa dizendo assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe eles: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre em casa, o filho sim. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Jesus, continuando a falar, vai dizer que tendes por pai o diabo, porque mentis. Mas nós vamos parar no verso de número 38. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra em nossos corações. O povo de Deus diz: Senhor, muito obrigado por este momento de culto, de adoração, de ministração, de relatórios, de compartilhar as bênçãos que temos visto e ouvido, e pela palavra que lemos agora. Aplica ao nosso coração. É a nossa petição em o nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos. Meus amados, certa vez eu subia no elevador e subia comigo os vizinhos. E quando eu entrei no elevador, eles já estavam conversando e, de repente, eu ouvi que eles falavam a respeito de coisas espirituais. E aquilo me chamou a atenção, porque as pessoas conversam sobre as coisas espirituais. E cada um tem o seu entendimento, dependendo da sua linha, da sua doutrina, de que congregação façam parte, de que igreja façam parte. É interessante isso, porque esse é o momento que Jesus está conversando com os judeus que creram nele. E eles tinham o seu background. E eles, quando Jesus diz assim, vocês precisam ser livres, eles dizem, espera aí, nós nunca fomos escravos. Parece que eles não se lembraram dos 400 anos no Egito. Não se lembraram da dispersão, domínio babilônico, domínio assírio. Mas eles disseram, nós nunca fomos escravos, nós nos consideramos livres, nós temos por pai Abraão. É impressionante, meus irmãos. E Jesus, então, toca num momento que Jesus fala de pecado. Jesus fala de separação. Jesus fala de erro. E Jesus está dizendo assim, se conhecerdes a verdade vos libertará. Então, é sobre esse aspecto que nós temos que conversar. Primeiro, irmãos, que quando os judeus falam nos versos 33, 34 e 35, a respeito da sua condição, eles estão falando do que eles viveram no passado. Primeira coisa que nós vemos aqui, importante nesse texto, é que o passado não nos garante o sucesso no futuro. O passado não nos garante a liberdade no futuro. Foi isso que Jesus estava dizendo para eles. E Jesus fala de uma condição, porque eles disseram, nós nunca fomos escravos. E Jesus diz, a verdade vos libertará. Irmãos, é muito interessante, porque o escravo não permanece na casa de seu senhor. Mas o filho, sim. O filho permanece, é parte integrante da família. Ele se acha unido com ela, a ela,
Por mais longe que o filho vá, jamais perderá a sua condição. Ele nunca quebra o laço, porque esse laço é indissolúvel. Nós estávamos agora chegando em viagem, fomos visitar os nossos filhos. Estão distantes, mas continuam filhos. A paz aqui, onde os filhos estão trabalhando longe, são militares, estão em outros estados. A pastora Nilvana está aqui conosco, está em Portugal. Mas a sua família está aqui. Família, laços. Jesus está falando exatamente sobre isso, os laços que nós devemos ter. Porque o pecado, com a sua prática comum, quando a pessoa continua nisso e não se afasta disso, Jesus diz que esse se torna escravo. E quando você se torna escravo do pecado, você precisa ser liberto. É interessante essa palavra de Jesus para aqueles que conhecem a palavra, e Jesus está falando para eles sobre uma nova categoria. Eles estavam falando da lei, eles estavam falando da legalidade, e Jesus estava falando para eles assim: se vocês conhecerem o Filho vai vos libertar. Então, uma coisa que nós prestamos atenção aqui, e isso eu quero que você também pense na sua vida. Há muitos filhos de crentes aqui, pessoas que nasceram na igreja, são segunda geração, terceira geração, quarta geração. Mas se você não tomar a sua decisão ao lado de Jesus, você não é filho, não se torna filho, não participa da bênção. Segundo item importante que nós encontramos nesse texto, meus irmãos, que somente uma mudança radical na maneira de encarar os fatos é que nos prepara para o futuro concreto. E ontem nós ouvimos uma frase muito interessante que fala sobre o futuro. E algumas pessoas podem pensar, alguém pode pensar, que o futuro acontece. Ninguém controla o futuro. Na realidade, não é bem assim. Nós vivemos hoje as decisões do passado. Significa dizer que no passado nós construímos o nosso futuro. Aquilo que você faz hoje está pavimentando a sua história do amanhã, seu futuro concreto. Então, somente com uma mudança radical, é isso que Jesus fala no verso de número 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É isso que Jesus está falando, é uma mudança radical na vida. Libertar das amarras, libertar das crendices, de uma religiosidade vazia, sem sentido. Jesus está dizendo para ele: você precisa ser liberto, ser livre, para que o seu futuro seja concreto e construído de maneira positiva, já que o seu passado não garante, se você não estiver livre em Jesus. Nós temos que agir como queremos. Isso é importante nós buscarmos a presença do Senhor. Jesus nos liberta de armadilhas e do vazio. Isto é, que nos prendem e nos impedem que nós sejamos como Deus quer que nós sejamos. Vale a pena, então, refletirmos sobre a nossa vida, sobre a nossa existência, sobre aquilo que fazemos, sobre aquilo que estamos praticando. O Senhor quer que nós tenhamos uma vida diferente. E somente mudanças radicais podem nos garantir que nós vamos encarar o futuro de uma maneira positiva, de uma maneira concreta, a maneira que o Senhor tem para nós. E quando eu falo em futuro, meus irmãos, eu não estou falando de anos, eu não estou falando do Cronos, eu estou falando do Kairos. Eu estou falando do nosso encontro com o Senhor. Hoje pela manhã, o Jairo, ao pregar, o seminarista Jairo, ao pregar, falava sobre o encontro com o Senhor, da onipotência, da onipresença, da onisciência do Senhor. E nós precisamos estar seguros. Cantamos o hino agora no culto, no início do culto, cantamos com tanto vigor, com tanta alegria. E este hino fala sobre isso. Há um outro hino que diz que segurança sou do Senhor.
Irmãos, quando nós pensamos assim, nós temos que ter uma plataforma que nos garanta isso. Por isso que Jesus diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Parece-nos, irmãos, que nós vivemos numa sociedade amedrontada. Uma sociedade aprisionada. Comentava com a pastora Veleda quando chegávamos de casa hoje, estávamos comentando sobre o roubo de carro. Uma irmã, o esposo de uma das irmãs aqui da igreja, um irmão aqui da igreja, teve o seu carro roubado há dias atrás, perto do shopping Guadalupe. E aí Veleda fazia as contas, são 4 pessoas que nós conhecemos que tiveram os carros roubados de agosto para cá. Veleda, essa irmã, o irmão Paulo. De agosto para cá, tivemos a pastora Veleda, tivemos o irmão Paulo, que teve o carro roubado há dias, a irmã Marilyn e esse irmão. O irmão Tony também, agora estou sabendo. Então, você começa a conversar sobre isso e começamos a parar e dizer assim: eu não saio de casa. Eu não me movo. Em que hora que eu vou me mover? Esse irmão que teve o carro roubado ali em Guadalupe, foi às 11 horas da manhã. Você diz: pô, 11 horas da manhã é a hora de movimento. Exatamente. Na hora que a van parou na frente, os meliantes entraram na van, sobraram 2, os 2 que sobraram vieram e pegaram o carro dele. Agora, 11 horas da manhã, não era 11 horas da noite, não era na madrugada. É um dia de semana de movimento. Se você parar e se travar por causa das circunstâncias da vida, o que você vai fazer? É isso. Aí nós estamos vendo a dificuldade que essa semana tivemos com a bala que atingiu um menino de 8 anos e um policial. E uma das irmãs aqui da igreja, aliás, a que está dançando hoje, estava ali em Bangu, naquela região. Parou, foi tomar uma Coca-Cola num bar, e por conta disso não passou na hora do tiroteio. Que coisa impressionante. Você vai dizer assim: eu não saio mais de casa. É isso que o diabo quer, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Ele quer trazer o pavor, ele quer trazer o aprisionamento, ele quer trazer a inanição, não nos movimentamos mais por causa disso. Mas Jesus diz assim: olha, não é nada disso. Não é nada disso. Neste mundo você vai ter aflição. Ele vai ter aflição. Você vai ter aflição. Os irmãos sabem que eu gosto de pregar uma mensagem que é em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 23 e 24, que diz assim: qual é a mensagem que transforma o mundo? Paulo diz: nós temos a mensagem que transforma o mundo. Jesus, este crucificado, loucura para uns, escândalo para outros. E esta mensagem, ela transforma o mundo. É uma mensagem de transformação. E é essa que nós temos que pregar. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor dotou de inteligência a todos, os governantes. Nós não temos limitação, nós não temos dificuldade alguma. As pessoas são capazes, os homens são inteligentes. O problema é o caráter. É o caráter. O Brasil não tem limitação alguma. O Brasil tem dinheiro, o Brasil tem pessoas, o Brasil tem terreno, território. Nós não temos dificuldade alguma. O problema é o caráter. O problema é a falta de Deus na vida das pessoas. Jesus Cristo está falando exatamente isso. Eles estão escravos do pecado. Escravos do pecado. Aprisionados pelo pecado. E o pecado tem a sua consequência. E a consequência é que faz com que uma sociedade se sinta assim. Mas nós temos que caminhar. Eu sei, e todos nós sabemos. A irmã Rosângela Justino esteve aqui ontem conosco, após a reunião dos intercessores. Ela continuou um pouquinho mais. E ela trouxe impressões do que está acontecendo em Brasília com relação à questão do gênero. Estão preparando um novo material que vão trazer para o Ministério da Educação para ser distribuído nas escolas sobre a questão do gênero. Estão trazendo novamente
que eu pelo menos quando estudei, existe o gênero masculino e o gênero feminino. Mas eles agora entendem que o homossexual é um gênero também. E estão criando até uma dificuldade gramatical para isso. Vão ter que resolver essa questão. E o mundo está forçando essa barra, está forçando cada vez mais. E ela falava sobre isso, pastor, nós temos que agir, nós temos que fazer isso. Eu falei, mas nós temos que agir, nós temos que fazer. E eu falei para ela, nós temos que agir sim. A igreja tem que ser tão forte e poderosa, como no livro de Atos. O que aconteceu no livro de Atos? A igreja caía na graça do povo. E as pessoas queriam ser como as pessoas da igreja. Aqueles do caminho. É isso, irmãos. Nós temos que ser tão contagiantes ao ponto do seu vizinho, ao ponto do seu colega de trabalho, daquele que estuda com você, dizer assim, eu quero ser como você é. E Atos, capítulo 6, diz que era grande a multidão dos que cria. E Deus acrescentava à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Por quê? Porque a igreja, quando caminhava, ela contagiava. O mundo era ruim, muito ruim. O mundo romano era de uma libertinagem terrível. Quando você estuda e vê aquelas coisas, era terrível. O homossexualismo era impressionante. A plebe era plebe mesmo, era lixo, era escória. As pessoas moravam perto dos palácios. E quando se fazia faxina nos palácios e se limpavam as latrinas, eles abriam as portas e jogavam a excrescência na casa dos outros. Abriam e jogavam nas ruas. Significa, irmãos, que naquela época que Cristo veio, era assim. E quando o Evangelho entrou, o Evangelho começou a mudar o status quo. Portanto, o que Jesus está conversando aqui com os judeus é dizendo exatamente isso. Vocês são escravos, precisam ser libertos. Mas libertos, irmãos, aqui. O seu espírito tem que ser renovado para que você possa ter uma nova postura diante do mundo, diante dessa situação que nós vemos aí. Hoje, passados 2000 e tantos anos, nós vivemos numa sociedade moderna, com condições extraordinárias de comunicação. Talvez a excrescência dos palácios não caia na nossa porta, aquele tipo, mas outras caem. E nós precisamos, então, continuar transformando. Continuar transformando. Nós somos agentes de transformação. E somos eu e você que vamos levar esse mundo a um lugar diferente. Por isso que eu gosto muito de orar. E nós estamos em 40 dias de oração e jejum. Os homens estão terminando agora e os adolescentes e jovens vão pegar o bastão. Amém? Vão pegar o bastão. Dia 14 de novembro estaremos em Brasília, num grande movimento de oração com a liderança evangélica nacional, orando pela nossa nação. Eu creio, meus irmãos, que nós podemos ser um lugar de paz. Isto porque é uma promessa de Deus. E eu tenho pregado aqui muito sobre a questão de Jerusalém, orai por Jerusalém. Por quê? Porque é uma promessa. Aqueles que oram pela paz de Jerusalém terão paz dentro dos seus muros. Então, isso é uma verdade. Eu busco essa verdade. Eu não me conformo com essas notícias que ouço. E nem me paraliso por causa delas. Nem me paraliso. Nós precisamos continuar caminhando. Jesus diz assim no verso 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Diga para a pessoa que está ao seu lado, você é verdadeiramente livre? Mas eu quero completar essa palavra, breve palavra de hoje, dizendo o seguinte, o último aspecto que eu quero ressaltar, está nos versos 36 a 38, mas Jesus diz que a força motriz para alcançar a liberdade salvadora é a confiança em Jesus. É a confiança nele. Jesus nos liberta por meio da verdade. Um escravo
não mais servirá na casa de seu opressor, assim que souber que a lei abolicionista foi sancionada. Ele vai ser livre, ele vai sair. Ele não tem mais o seu feitor, o seu senhor não tem mais direito sobre ele. Escravo não fica mais. Quando compreendemos, aceitos por Deus e vitoriosos por causa da nossa fé em Cristo Jesus, por causa do que Jesus fez por nós, nós começamos a alcançar a graça e os privilégios que esta graça traz e nos tornamos livres. O verso de número 38, Jesus diz assim: eu falo das coisas que vi junto do meu Pai. Vós, porém, falais as coisas que viste em vosso Pai. Jesus está dizendo exatamente isso. Eu falo daquilo que eu tenho visto em Deus, no reino, e eu trago isso para você. Verdadeiramente sereis livres. Portanto, meus irmãos, nós temos uma força motriz para alcançar a liberdade, que é e deve ser a nossa confiança em Jesus Cristo. É muito interessante, irmãos, nós pregamos muito e falamos sobre fé. Não é verdade? Se eu fizesse uma pergunta, quantos aqui têm fé? Quantos aqui têm fé, irmãos? Quantos eu perguntasse, quantos aqui creem? Você crê? Levanta a sua mão, você crê? Temos ouvido e temos aprendido que fé e crer há uma pequena diferença. Não é nuance, mas é uma pequena diferença, mas importante. Porque quando nós dizemos assim, eu creio, a palavra crer significa acreditar. Acreditar significa dizer que eu vejo que há base. Se eu creio em alguém é porque aquela pessoa já me fez algo que trouxe para mim a possibilidade de crer nela. Ok? Vocês acreditam em mim? Sim, eu acredito, pastor, porque eu vi o senhor fazendo isso, isso, aquilo. Você acredita no seu pai? Acredito, porque papai faz isso, isso, aquilo. Portanto, a palavra crer traz no seu bojo a necessidade de saldo, a necessidade de crédito, a necessidade de alguma coisa que foi feita por nós, para nos dar esse crédito. De outra mão, você diz assim, eu não creio em fulano. Por que você não crê em fulano? Porque ele fez algo. E isso fez com que eu deixasse de crer nele. Você compreendeu? Amém? O irmão que está na internet compreendeu? Agora, a palavra fé. A fé, como é que eu vou ter crédito se eu preciso ter fé? Fé, portanto, ela implica na relação direta da confiança, independente do crédito. E o texto clássico de Hebreus nos diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Quando nós dizemos que nós temos que ter confiança, colocar fé, Jesus estava dizendo para aqueles homens que estavam com ele ali, eu não fiz ainda nada por vocês, mas vocês precisam ter fé, vocês precisam crer. Nós hoje, quando olhamos para trás e estudamos a respeito de Jesus, o que nós estamos fazendo, meus irmãos, é pondo fé, porque tudo que nós fazemos aqui é por fé, porque isso aqui para nós é uma história, nos é contada por livros, nós cremos que isso que estamos lendo, que não podemos acreditar, porque são eventos há tantos anos atrás, mas nós colocamos fé. E essa fé tem movido as nossas montanhas ao ponto de nós depositarmos confiança. E ao fazermos isso, nós cremos que um dia estaremos diante do Senhor. Por isso que Jesus disse, e a verdade, que é Ele, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é a verdade. E quando nós depositamos fé nessa verdade, nós passamos a confiar que Ele é poderoso o suficiente para nos guardar até o dia perfeito.
e nós estaremos na presença dele. Você crê nisso? Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Eu estive numa igreja em que, quando começaram a cantar um hino, Pedro, eu quero cantar crer e confiar. Crer. 301? Você lembra? Você conhece? A pastora Velê vai nos ajudar ali. Irmãos, nós estivemos numa igreja, a Igreja Batista de Dallas, muito interessante. Muito interessante. Muito interessante. Quando começaram a cantar o hino, e a orquestra começou a subir, meus irmãos, nós pensamos que estavam ouvindo um CD. Lindo. As vozes, o coral, o instrumental. Acabado o culto, nós fomos até uma plataforma e veio um senhor falar conosco, falava em português, ele viu que nós estávamos falando em português, e eu o reconheci. Felipe e eu o reconhecemos porque quando o Diante do Trono veio gravar no Maracanã no ano de 2001, 2002, nós estivemos lá no Maracanã participando daquela gravação, o pastor Isaías, inclusive, orou lá. E quando nós saímos do estádio, eu passei por uma sala e vi essa sala, a sala de mixagem da gravação ao vivo. E vi esse senhor lá, um americano grande e tal. E quando nós estávamos ali naquela plataforma, aquele senhor se aproximou de mim e começou a falar comigo em português, e eu o reconheci. E ele é o cara que opera a mesa de som lá de mixagem. Meus irmãos, que coisa linda, que som maravilhoso, igualzinho o som dos irmãos. A orquestra, por hora, não vai subir, não está no fosso, já está aqui. Nossa orquestra é muito melhor, porque ela já está aqui. Glória a Deus. E nós vamos cantar. Em Jesus confiar, sua lei observar. Ó, que gozo, que bênção, que paz. Satisfeitos guardar tudo quanto Ele ordenar. Alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Enquanto nós estivemos cantando esse cântico, eu quero que você, que ainda não abriu o seu coração para Jesus Cristo como Senhor e Salvador, saia do seu lugar e venha entregar a sua vida a Jesus. Venha dizer: Senhor, realmente eu preciso crer no Senhor, confiar, ter fé. Talvez, meu irmão, minha irmã, ao cantarmos esse cântico, você esteja lendo a letra e diz assim: que paz. Ah, pastor, eu estou passando um momento de tumulto na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu preciso realmente de em Jesus confiar. Eu venho à frente para que o irmão possa me ajudar em oração. Se for assim, meu irmão, minha irmã, pode sair. Talvez um momento de tribulação, de enfermidades, de problemas na família, no emprego, na escola, onde for. Não há outro lugar que não possamos estar, senão na presença de Jesus. Você concorda? Amém. Então, enquanto estivermos cantando, pode sair do seu lugar e vir à frente. Em Jesus confiar, sua lei observar. Oh, que gozo, que bênção, que paz. Satisfeitos guardar tudo quanto ordenar. Alegria perene nos traz. Nele observar tudo
experiência de amor, comunhão com o Senhor. Tenho crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante e real. Aleluia! Quem observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto e Senhor, e com fé zelador, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o seu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Aleluia! Quem observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Quem observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O fiel obedece. E quando obedecemos, como resultado, a paz, a alegria e a conforto. Dentre os irmãos aqui na frente, alguém hoje está recebendo Jesus Cristo? Levante a sua mão e diga: pastor, eu estou recebendo. Alguém? Deus abençoe. Mais alguém? Vamos orar. Vamos orar. Alguém quer entrar nessa fila de oração? Colocar talvez o seu coração diante do Senhor. Pastor, cantamos sobre paz, mas não é essa a minha realidade. Então vem à frente. Eu quero orar com você agora neste momento. Isso, sai do seu lugar. Sai do seu lugar. Meu Deus e meu Pai, não importa o lugar que estejamos, a mensagem pregada é a mesma, as necessidades são semelhantes. Eu vi isso na América, estou vendo aqui, pessoas entregando o coração a Jesus. Vejo pessoas que estão com o coração entristecido por causa das vicissitudes da vida, os problemas, as lutas, as dificuldades. Mas, Senhor, não há outro lugar que possamos recorrer senão os braços do Senhor, colo do nosso Pai, e receber dele a palavra que tira toda a seta que o inferno tenha mandado, toda palavra maldita que tenha saído de bocas que procuram, Senhor, trazer tristeza, abatimento. Mas quando nós olhamos para o Senhor, nós vemos que a cruz está vazia, que o sepulcro está vazio e que o Senhor está ao nosso lado, aleluia, segurando a nossa mão e dizendo: não temas, eu sou contigo. Aleluia. Senhor, nesta noite nós apresentamos essas vidas aqui. Eu não sei, tu sabes, eu não sei, mas tu sabes. Porque nesta manhã nós ouvimos uma palavra que diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração.
Senhor, eu não sei, mas Tu estás sondando o coração, a alma. O Senhor está trazendo paz, está trazendo confiança, está trazendo, Senhor, dependência total em Ti. O Senhor está botando agora uma palavra de vitória, uma direção. O Senhor está trazendo também uma direção com relação àquela enfermidade, para que você possa encontrar a cura ou a providência de Deus. Cura do Senhor, que restaura plenamente a saúde física, em nome de Jesus. Senhor, traz o Teu cálice, agora envia o Teu anjo, Senhor, o anjo da cura, e com dispensa agora, Senhor, o Teu cálice de cura sobre as nossas vidas. Meu irmão, minha irmã, se você está doente, se você representa alguém enfermo, recolha agora essa gota do cálice que está caindo sobre a sua vida, para que você seja sarado em o nome de Jesus. Senhor, eu sei que Tu estás trazendo também para aqueles que estão profundamente entristecidos, com problemas de falta de paz, problemas que estão enfrentando, na família, no trabalho. Senhor, onde for, envia o Teu anjo, Senhor, aquele anjo de paz. Senhor, Deus Shalom, o Deus de paz. Senhor, para que a paz possa ser inundada agora nos nossos corações, corações presentes aqui, Pai, em nome de Jesus. E nós Te daremos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, pois só Tu és Deus, não há outro além de Ti. Nós oramos pelos pedidos de oração que estão naquela salva de oração. Tu conheces a cada um, Tu sabes de todos. Nós oramos, Senhor, pelos irmãos que vão viajar, como Diogo e Priscila. Senhor, os leve e traga-os debaixo da Tua graça. Amém. Senhor, oramos pelos irmãos que estão aqui, aqueles que vão tomar uma decisão difícil esta semana, aqueles que têm, Senhor, algo a fazer. Deus, seja Tu aquele que vai iluminar os caminhos e dar a direção, porque nós dependemos de Ti. Só Tu és Senhor e não há outro. E nós Te louvamos, e nós Te bendizemos, e nós Te exaltamos, porque nós cremos que Tu és o que segura as nossas mãos. Em Ti há toda sorte de bênçãos espirituais. E nós oramos em o nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor, porque Ele é bom. Glória a Deus. Abraça seu irmão, diga para ele: graça e paz, Deus te abençoe. Pastora Veleda, vamos à porta despedir a congregação. Uma paixão incontrolável toma conta do meu ser. Estou desesperado com vontade de dizer ao mundo inteiro: eu amo você. O seu amor é um óleo de alegria que encontrou e mudou a minha vida. Pra sempre, sempre quero declarar. Uma paixão incontrolável toma conta do meu ser. Estou desesperado com vontade de dizer ao mundo inteiro: eu amo você. O seu amor é óleo de alegria que encontrou e mudou a minha vida. Pra sempre, sempre quero declarar: Jesus, meu tesouro. Jesus, meu amigo. Jesus, meu amado. Jesus, meu lindo noivo. Eu correrei
incontrolável tomou conta do meu ser. Estou desesperado com vontade de dizer ao mundo inteiro: eu amo você. O seu amor é óleo de alegria que me encontrou e mudou a minha vida. Pra sempre, sempre quero declarar: Jesus, meu tesouro. Jesus, meu amigo. Ele é meu amado. Jesus, meu lindo noivo. Eu correrei, me bragarei. Eu não posso viver um minuto sem Jesus. Eu correrei, me bragarei. Eu não posso viver um minuto sem Jesus. Eu não me canso, eu não me canso, eu não me canso, eu não me canso, eu não me canso de aplaudir a Jesus. Eu não me canso, eu não me canso, eu não me canso, eu não me canso, eu não me canso de gritar pra Jesus. Eu não me canso, eu não me canso, eu não me canso, eu não me canso, eu não me canso de pular pra Jesus. Eu não me canso, eu não me canso, eu não me canso, eu não me canso, eu não me canso de dançar pra Jesus. Jesus.